Olá, hoje a gente vai ver aqui nosso estudo de trigonometria, tá certo? Onde a gente vai trabalhar a parte de seno, de cosseno e também de tangente. Na nossa parte de seno e cosseno e tangente, a gente vai ver aqui a nossa tabela trigonométrica, tá certo? Houve um errinho aqui, tá certo? Tem 2t aqui, a gente vai conferir, beleza? Aonde a gente está aqui demonstrando para vocês, né, o nosso ângulo alfa aqui, tá certo? De 30 graus, né? Aqui, então, seno de alfa. Vamos ver aqui a parte de 30, de 45 e de 60 graus, tá certo? Então, nosso seno de 30 graus é 1 sobre 2, a mesma coisa de 0,5. O nosso seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o nosso seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Vamos demonstrar também agora aqui o nosso cosseno. O nosso cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O nosso cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O nosso cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Como vocês podem perceber, né, a gente tem aqui o inverso, tá certo? Ó, 30, 45, 60 graus de seno é o inverso, né, do cosseno, tá certo? Olha só, o nosso cosseno de 30 graus, ele é igual ao nosso seno de 60 graus aqui. O nosso seno de 30 graus é igual ao nosso cosseno de 60 graus. E tanto o seno que nem o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Temos aqui a nossa tangente. A nossa tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A nossa tangente de 45 graus é 1. E a nossa tangente de 60 graus é raiz de 3. Vamos mostrar para vocês aqui, né, onde a gente vai demonstrar a lei do seno e a lei do cosseno, tá certo? Aqui na nossa parte da trigonometria aqui no nosso triângulo. Como vocês podem perceber, nós temos aqui a lei dos cossenos, tá certo? Tudo isso sendo trabalhado em cima desse triângulo. E nós temos aqui a lei do seno, tá certo? Onde a lei do seno nos diz o quê? Que o nosso lado A dividido pelo nosso seno de A, então tá aqui, ó, o nosso lado dividido pelo nosso ângulo A, ele é igual ao nosso lado B dividido pelo nosso seno de B, né, o nosso ângulo de B aqui, e o nosso lado C dividido aqui pelo nosso ângulo de C. Então, é dessa forma que a gente trabalha a lei do seno. A lei do cosseno já é um pouco mais diferente, tá certo? Onde a gente pode perceber aqui, ó, A ao quadrado, ele é igual à soma, né? Então, esse A aqui ao quadrado é igual à soma de B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A, tá certo? Assim como é feito para o nosso ângulo A, aí pelo nosso lado A aqui, que a gente pode perceber, a gente também vai trabalhar o B, né, o cosseno de B e também o cosseno de C, que tem o mesmo esquema, que tem a mesma forma de ser trabalhado, tá certo? Então, esses conceitos aqui do nosso triângulo é que vai dar início à nossa atividade. Vamos aqui agora para a nossa primeira questão, aonde vocês podem perceber que a questão nos diz assim: qual das respostas a seguir representa o seno de 30 graus? Então, a gente quer saber aqui o nosso seno de 30 graus, tá certo? Então, nós temos aqui na letra A, raiz de 2 sobre 2, alternativa B, raiz de 3, alternativa C, 1 sobre 2, alternativa D, 1 e alternativa E,
nós temos 3 sobre 2. Como vocês já puderam ver na nossa tabela trigonométrica, onde a gente tem 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá certo? A gente pode ver a questão do nosso seno, tá certo? Então, nosso seno nada mais é do que qual? Então, vamos lá, o nosso seno de 30, né? Nós temos aqui, vamos trabalhar só a demonstração do seno. Então, nós temos 1, 2, 3. Tudo dividido por 2. Raiz no segundo e raiz no terceiro. Então, como vocês podem perceber aqui, o nosso seno de 30 graus nada mais é do que 1 sobre 2. Alternativa correta, letra C. Então, essa é a resposta da nossa questão. Nessa outra questão, ela já é um pouco mais além, ela está demonstrando para nós aqui, né, a parte da lei dos cossenos, tá certo? Nós temos aqui um triângulo, tá certo? Um triângulo qualquer, que eu posso dizer que é A, B e C, tá certo? Aonde aqui são os meus ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. E ele quer saber qual é a expressão. Então, a gente já vai ver aqui a questão oposto, os nossos lados. Os lados são opostos aos nossos ângulos. Então, aqui, quem é oposto a esse lado aqui é o nosso ângulo C. Então, nós temos aqui desculpa. Então, nós temos aqui o nosso C, tá certo? Quem é oposto ao ângulo A aqui é o nosso A também. E quem é oposto ao nosso lado B é o Bzinho aqui, tá certo? Então, para a gente determinar a lei dos cossenos, né, tem um conceito que diz que é como? Vamos trabalhar aqui com o nosso A, ok? Então, é o lado ao quadrado. Então, A ao quadrado, ele é igual a B vezes C ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o lado B e o lado C, vezes o nosso cosseno do nosso ângulo A. Então, vezes cosseno do nosso ângulo A. Então, observando aqui, a nossa alternativa correta seria a nossa letra A. Então, está aí a nossa resolução, que trata-se de lei dos cossenos. Pronto, como vocês podem perceber, estamos aqui também com mais uma questão, trabalhando aqui sobre o nosso cosseno de 60 graus. Então, é somente para a gente estar aí relembrando novamente, beleza? Vocês já viram na tabela. E vamos ver aqui o nosso cosseno, beleza? Então, vamos lá, o cosseno de 30 graus. Nosso cosseno de 45 graus. E o nosso cosseno de 60 graus. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, essa questão é somente para a gente relembrar um pouco do nosso estudo, da nossa tabela trigonométrica. Então, como está pedindo cosseno de 60 graus, então, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. A alternativa correta, letra C. Vamos agora ver aqui a nossa razão trigonométrica do triângulo retângulo, tá certo?
Então, essas nossas razões aqui, como a gente pode perceber, essas razões trigonométricas que a gente fala, né? Ele está trabalhando com o quê? Vamos ver aqui na letra A, seno, cosseno e tangente, seno e lei do cossenos apenas, lei do seno e lei do cosseno, lei do seno e lei do cosseno, né? Que a gente já pode perceber, ficou a mesma coisa aqui. Vamos lá. E a próxima, seno, lei do seno, cosseno, lei do cosseno e tangente. Então, olha só, pessoal, quando se trata-se de trigonometria no triângulo retângulo, as nossas razões, elas são quem? Elas são o seno, elas são o cosseno e também a nossa tangente. Então, a alternativa correta seria a letra A, aonde se trata das razões trigonométricas que são seno, cosseno e tangente. Mais uma questão aqui, né, que está pedindo aqui para nós a tangente de 45 graus, tá certo? Então a gente vai ver aqui a questão somente da nossa tangente, tá certo? De que ângulo? Do nosso ângulo de 45 graus, tá certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar toda a nossa tangente, beleza? Então vamos lá. Então nós temos aqui o ângulo de 30 graus, nós temos aqui o ângulo também de 60 graus, tratando-se de tangente, ok? Então vamos lá. O nosso seno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. A nossa tangente de 45 graus é 1. E a nossa tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, tangente de 45 graus é igual a 1, alternativa correta, letra D. Temos mais uma questão aqui, onde está pedindo, né, sobre a questão das fórmulas. As fórmulas da imagem, como vocês podem perceber, estão, né, alternativa A, todas estão corretas, então essa está correta, essa, e aqui a lei dos senos. Apenas uma está correta, apenas a primeira e a segunda está correta, nenhuma está correta, pois não é a lei do seno. Então, como vocês podem perceber, e a gente já viu, né, essa lei aqui, né, a lei do cosseno, ela está mais do que certa. Porque nós temos aqui, ó, a ao quadrado é igual, ó, então a ao quadrado é igual à soma de b mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo A. Nós podemos ver também que aqui, ó, quando se trata do lado b, b ao quadrado é igual à soma, né, dos dois outros lados, né, do lado A e do lado C ao quadrado, menos 2 vezes o lado A e o lado C vezes o cosseno do ângulo B. E também nós temos aqui o nosso lado C, que é igual aos dois outros lados, A e B, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, menos os dois lados, né? A e B, vezes também o cosseno do ângulo C. Então, aqui, a lei do cosseno está ok. Então, vamos ver aqui agora a lei do seno. A lei do seno, como vocês já podem perceber, é o nosso lado dividido pelo nosso ângulo. Então, nós temos aqui o lado A está sendo dividido pelo ângulo A, ok? Nós temos o nosso lado B aqui, que está sendo dividido pelo ângulo B, como vocês podem perceber aqui. E nós temos o nosso lado C, que está sendo dividido também pelo ângulo C.
que está aqui. Então, como vocês podem perceber, todas as fórmulas estão corretas, ok? Tanto a do seno, quanto também a fórmula do cosseno. Então, aqui foi um pouco sobre o estudo de trigonometria, onde a gente está trabalhando a parte de seno, cosseno e tangente. Então, essa foi a nossa resolução e muito obrigado e até a próxima atividade.